Eu chamaria esse shiur de um mix. Nós vamos ver alguns pontos que nós já vimos, Baruch Hashem, Bezrat Hashem Ishtabach Shemo. Vamos ver também uma coisa aqui muito bonita, que até me passou pela cabeça em falar isso no final do shiur passado. Mas depois de preparar o shiur de hoje, falei, Ribono Shel Olam, como? O shiur inteiro acho que nós vamos falar sobre isso. Não tinha como falar no shiur passado isso aqui, B'siata Dishmaya, vamos falar hoje. Vocês vão entender porque mix, vamos tocar alguns pontos importantíssimos, já vistos e novo. Kal Kadosh, vou começar aqui, como traz aqui Shmuel Aleph Aleph, a história de Shmuel Hanavi, do profeta Shmuel. Começa o Navi, vai Ish Echad min Aramatayim, o nome dele chamado Elkanah ben Yeroham. Elkanah, ele tinha duas esposas, Shema Hat Hana e Shema Shenit Peninnah. Peninnah traz aqui, o Navi tinha filhos e Hana não tinha filhos. Elkanah, ele tinha um ótimo costume de ir para o Mishkan Shiloh da época, não tinha Bet HaMikdash, então iam para Shiloh, provavelmente Shalosh Regalim, outras ocasiões, e oferecer sacrifício a Hashem no Mishkan Shiloh, e também comiam lá, sim. E traz aqui o Navi que Elkanah sempre lhe separava para Haná, para demonstrar como ele gosta tanto de Haná. E Temaná Hatapayim, dava um pedaço Meshubach, um pedaço bom, lindo, gostoso, que ele separava do Korban, do sacrifício, um pedaço especial para Haná, onde ele entendia que ela se encontrava numa situação bem delicada, podemos dizer amarga, então ele queria adoçar a vida dela. Então ele dava uma atenção especial, sempre. E Haná aproveitava junto com Peninnah, lógico, faziam tefilá, rezavam lá, e conhecido por nós que Peninnah cutucava Haná. Cutucava, provocava, que a intenção de Peninnah era fazer com que Haná reze cada vez mais, de uma forma mais profunda no seu coração. Esse é um shiur, um dia, Bezrat Hashem, podemos até falar dessas provocações de Peninnah, mas não é aqui o foco. Nós vamos falar aqui nas tefilot de Haná. Haná sempre fazia tefilot, mas ocorreu um ano depois de alguns anos, que foi um ano especial, onde ela se encontrava chorando, Haná, na sua tefilá, e quando a pessoa se encontrava de uma forma amarga, ela não tinha apetite para comer, mesmo na situação de sacrifício, lá em Shiloh. Então chegou aqui Elkanah para Haná, sua esposa, e questionou: por que você está chorando? Por que você não come? O que você tem de mal no seu coração? Também essas questões aqui é difícil de entendê-las, mas eu quero me focar aqui. O que fala aqui Elkanah, nós vamos explicar um pouquinho mais para frente do shiur, mas fala aqui Elkanah: Halo anochi tov lach me'asara banim. Fala aqui Elkanah: eu sou melhor para você do que 10 filhos. Estava se relacionando, quando ele falou isso para Haná, eu sou melhor para você do que 10 filhos tem Peninnah de mim. Peninnah na época tinha 10 filhos de Elkanah. Então falou aqui Elkanah para Haná: não fica triste, não chora tanto, coma. Eu estou super contente com você, e para mim você é melhor do que 10 filhos. Assim explica o Rashi. Me'asara banim she'alda li Peninnah. Certo? É uma situação muito delicada. E daí, conta o Navi, se ergueu Haná e começou a fazer uma tefilá.
Uma tefilá aparentemente diferenciada de todos os anos anteriores. Vatitpalel al Hashem ubachot tivche. Vatidor neder, ela fez uma promessa. Vatomar Hashem sevakot. Hashem, Deus, Seva, vamos separar, Ot, para não falar o nome, Sevakot. Não sei se pode falar ou não, então aqui o livro ele não escreve o nome, ele separa. Chama a atenção que aqui Haná usou o nome de Hashem como chefe de exército. Sevakot nos lembra de tzvah, de exército, tzavá, em que Hashem ele é o chefe do exército. Bom, até aqui, Beseder, ela chamou Hashem com nome, com louvor. Kal Kadosh, olhem o que a Gemara em Berachot, Lamed Aleph Amud Bet, fala sobre isso. Vatidor neder vatomar Hashem tzevakot. Amar Abelazar, falou Abelazar sobre essa passagem, essa tefilá de Haná. Que no caso, a Kadosh Baruch Hu atendeu a tefilá, que Eli, a Cohen, viu ela rezando, atendeu a tefilá dela e teve quem? Nada mais e nada menos que o profeta Shemuel. Então nós vimos que essa tefilá foi diferenciada. Vamos ver o que aconteceu aqui, que esse é o shiur de hoje. Vatidon neder vatomar Hashem tzevakot, falou assim Abelazar, Miyom shebará Kadosh Baruch Hu et olamo, desde em que Boreolam, Hashem, criou o seu mundo, o nosso mundo, Lo haya Adam shekaró Kadosh Baruch Hu tzevakot, não existiu nenhuma pessoa que louvou Hashem com o nome de dono do exército, tzevakot, Atsheba Haná e chamou tzevakot. Quer dizer, quem inovou esse nome? Haná. Rabotai, de Haná se aprende todas as leis da reza. A nossa Amida, em voz baixa, nossa reza em voz baixa é de Haná. Sim, como outras. Vekach amra Haná, e a Gemara continua, no que Haná quis dizer para Hashem na sua tefilá? Quando ela mencionou Hashem, eu te louvo com você, o chefe do exército. Qual foi a intenção? A Gemara traz, o Talmud traz. Vekach amra Haná lifnei HaKadosh Baruch Hu. Ribono shel olam. Mikol tzevet tzevakot shebarata beolamecha. De todo exército, exército celestial, exército da terra aqui, e tudo. Kashe be'enecha latet li ben echad. É difícil para você, Hashem, me dar um filho? Mashal, continua a Gemara. Mashal lemad davar domeh. Haná continua dando a princípio um exemplo. Lemelech basar vadam, she'asa seudah le'avadav, de um rei, carne e osso, que fez uma refeição para os seus ministros, servos. Eles estão aqui. Bate na porta um aninho, um pobre. Bani echad amand al petach. Amal laem falou para eles, por favor, me deem um pedaço de pão. Velo ishgichu alav. E não deram a atenção a ele. Ou seja, ele pediu um pedaço de pão e eles não atenderam ele. Ele não foi atendido pelos ministros. Ele decidiu, Dahak venichnas etzel hamelech. De alguma forma ele conseguiu se infiltrar até chegar até o próprio rei. Amalo Adoni Hamelech. Meu senhor, meu rei. Mikol seudah she'asita. De toda essa refeição linda, gigantesca que você ofereceu aqui. Kashe be'enecha liten li perusá achat benehem. É difícil você me dar um pedaço de pão? Assim termina lá a Gemara, o Talmud, que ela intencionou isso aqui, Haná na tefilá para Hashem. Kal Kadosh, é muito difícil entender toda essa passagem. Primeiro, nós sabemos que Baruch Hashem, ela foi atendida, e não, ela teve um filho
Shmuel Anavi, como falam Chachamim, Shakul que Moshe e Aaron, equivalente não só a Moshe, não só a Aaron, como os dois juntos. De nada para um equivalente a Moshe e Aaron. Que tefilá, que reza. E qual é? O que ela inovou? Que desde que foi criado o mundo, ela que trouxe isso no mundo? מה הייתה הייחודיות של התפילה הזו? que ela nos ensinou nesse tipo de tefilá? Por que adiantou? Na verdade, ela adianta sempre, mas essa aqui gerou Shmuel. Tem um livro chamado Kiatá Imadi, quem traz o Sefer Ohila traz o livro Kiatá Imadi. Ele responde, faz essas perguntas e responde, que nós estamos analisando aqui, e obviamente ele começa a analisar para responder o mashal, a parábola, do exemplo, do Ani, que bateu na porta daquela refeição, não foi atendido, e chegou a se infiltrar no Melech. Ele fala, vamos entender, Rabotai, ele não foi atendido, por quê? Estamos falando de Reshaim, pessoas ruins que estavam sentando, comendo lá. Por que tem que pensar dessa forma? Será que talvez tenha algum motivo porque eles não atenderam o que o Ani solicitou? Não vamos pensar de uma forma negativa. Esqueça agora de dizer, não, vamos pensar de uma forma fria esse mashal. Que eles não atenderam o pedido do Ani? Provavelmente vamos pensar que talvez sim tenha um motivo por que não atenderam. E qual é? 1, 2. Que linguagem que foi usada aqui, tanto no exemplo como na tefilá de Haná? Cachê? O que é cachê? É difícil. Cachê benecha liten li lechem? É difícil aos teus olhos você me dar um pedaço de pão? Ou no caso Haná falou, cachê benecha liten li benechat? Que linguagem é essa? Difícil. Arei, certo? Tem alguma coisa difícil para Hashem? Se é difícil é para mim, Yosef, para Hashem não. Não é verdade? Gam Haná por Akadosh Baruch Hu ele fala, de todo esse exército que você criou Hashem, Kashem benecha me dá um filho? Em Kashem que ela peshmaia, não tem nada difícil que ela pe Hashem. Hashem, como falamos no último shiur, até Boreolam pode tudo. Não existe difícil para Hashem. Então, vadai que aqui tem um legado. E não só isso. O exemplo, certo? É difícil também entendê-lo no que Haná pediu com o exemplo do Ani, do pobre. Por quê? Porque numa seudá, numa refeição, não se prepara justo, não é verdade? Vai dar que várias halot, vários pães, vai dar que tem sobrando. Aqui você está falando com quem? Nem comigo, nem com Melech Basar Vadam. Você está falando com Ribono Shel Olam. Você questiona alguma dúvida que não foi mechushban? Como fala mechushban? Bem calculado tudo isso aqui? Rabotai, o que Boreolam calcula é ter e não ter, é sim e o não. Tudo é calculado. O que eu tenho e o que me falta. Eu posso errar nos meus cálculos, mas Hashem não erra. O que eu não tenho também é bom para mim. Também é meu tzorech, é minha necessidade. O que me falta e o que eu tenho. Falamos isso muitos nos shiurim de Emuná e Bitachon. Certo? Então, o que Haná está falando aqui? Pão pode ter sobra no exemplo. Por isso que ele foi pedir, me dá um pão, vai, olha quanto vocês têm ala shulchan, vai. Na mesa. Aqui está falando com Hashem. Então, se veio ou não veio, está calculado. O que você veio fazer essa tefilá? Beseder. Mas não me dá esse exemplo. Então, está difícil de entender.
Me acompanharam? Mas a gente faz perguntas para Bezrat Hashem chegar a respostas e entender de uma forma um pouquinho mais profunda. Vamos lá, Kal Kadosh. Se segure, amarrem o cinto. Fala Gemara que Haná inovou em chamar Hashem, louvar a Kadosh Baruch Hu, Hashem Tzevakot. O que é Tzavá? Nos lembra algumas coisas. Não foi Tzavá sempre existiu, mesmo na época de Haná. Antes de Haná. Tzvá, Marom, exército celestial, tudo que Hashem criou, os planetas, estrelas, lua, sol, tudo. E tem aqui também o Tzvá, a Tzavá que a gente viu, Kol Yotzei Tzavá Israel, as Perashiot, no Chumash, na Torá. Então, Tzavá já existiu. Agora, vamos pensar, o que denomina quando se ouve a palavra Tzavá? O que simboliza? Uma das coisas de Avodat Hashem que nos lembra no serviço a Hashem. Então, Rav traz aqui, que simboliza Mesamel Seder. O que é? Mesamel. O que é Seder? Ordem. Se não tem ordem numa Tzavá, então esqueçam, né? Se você quer aprender ordem, vai passar alguns dias num exército. Na verdade, como faz a cama, como dobra a cama, como disciplina, arruma a mochila, não é assim? Isso é o mínimo. Ou como, e aí vai depois. Tática, olho de amar, vai indo, quer dizer, denomina o que? Um seder, uma ordem. Não só como agir, e sim também hierarquia, uma ordem de função, de matarot, como chama matarot? Objetivos. Isso faz parte do seder. A pessoa da família, a vida da pessoa também tem que ter seder, tem que ter ordem, senão Hashem Yishmor. Então, Tzavá Mesamel Seder. Tanto existe um seder no mundo celestial, na Tzavá, exército celestial que Hashem criou, e aqui também, terrestre também. Toda a criação, Morai Verabotai, vamos incluir também os anjos. Ou as pessoas, cada um tem uma finalidade nesse mundo, você é super importante aqui. O que você tem que fazer nesse mundo, ninguém vai fazer, todo mundo aqui é insubstitutível. Como você chama? Insubstituível, tá difícil falar, vai, azovoti. Kol echad ve'echad é importantíssimo. Cada um tem uma função nesse mundo. Eu e os anjos também. Yesh tafchid. Achai, tzomeach, como chama o... Vegetal, animal, mineral. Todos. Chai, tzomeach, domem, nivelou, tzorech, techim, mesuyam. Isso é seder. Chegou o pobre. Bateu na porta. Quer um pedaço de pão. Vadai explica o Rav que até em Madi, que não deram atenção a ele, não porque eles são ruins, porque onde você bateu a porta aqui? Não é porque a gente é rachá. Onde você bateu a porta aqui? No Armon, no castelo do Melech. Não é o lugar de distribuição de de refeições. Existem seus lugares especiais que o Melech denominou para receber lá as refeições. Aqui não é o lugar, aqui é uma refeição das pessoas próximas do rei, ministros e tudo que envolve, e cada um tem sua função aqui, tem seu lugar na mesa, tem seu, como chama, tá frito, como chama, sua cardápio específico. Lochli matai sherotzim, não comem quando querem, não bebem quando querem, e sim, cada tem que seguir um seder anachon, uma ordem certa. Vocês estão aqui no castelo do Melech, assim é Malchut. Então, de te dar alguma coisa ali, não era dificuldade, não era o lugar, vai para outro lugar. O Ani ouviu isso, Beseder entendeu, vocês não, mas eu vou direto na fonte. Dahak venichnatz etel hamelech.
falou para o Melech o seguinte, chegou até o rei, Adoni Melech, Nachon, eu entendo que existe uma ordem, Akol mesudar umeduyak, não só ordem, mamash, boa, precisa. Mas toda essa ordem precisa, exata, lichvod mikayam aseder hazeh. É em honra de quem? Para quem? Esse kavod. Esse seder, essa ordem, sim, é para quem? Lichvod mikayam aseder hazeh. Não respondam vocês. Para quem? Para o Melech. Vadai que faz diferença assim se o Melech se encontra ou não. Se o Melech está numa seudá e participar, vadai que tem que ser esse kavod. E se não está, pode chegar a se suspender a refeição. É que vai tzorech baseder. O Melech tem que estar. Porque é para você essa ordem de respeito a você, Melech. Agora eu tenho uma pergunta, falou Ani. Quem está acima? Você está acima do Seder ou o Seder está acima de você? Ou seja, a ordem está acima de você ou você está acima da ordem? O Melech está acima da ordem do Seder. Ata me'al ha-seder, velo ha-seder me'alecha. Olhem só, eu entendo, Ani falou para o Melech, então se a ordem, você que domina essa ordem, olhem só o que o Ani falou, olha, presta atenção, o que o Ani falou para o Melech, já que você está acima da ordem, aqui está a chave da Tefilá de Haná. Klum she'alecha, não é difícil para você, lichlol gamoti betoch ha-seder hazeh. Não é difícil para você me incluir dentro dessa ordem. Sabe o que está escrito aqui? Vamos explicar. Eu vou falar de uma forma simples, direta. Eu não estou pedindo você, Melech, o quê? Mudar a ordem. O que eu estou pedindo? Me insere, me inclua nessa ordem. Vou explicar. Toda a criação divina da Kadosh Baruch Hu, como vocês falaram, ela é precisa de, como você falou, de uma forma bem calculada. Haná sabia disso? Verdade que sabia, não era qualquer pessoa. Ela tinha isso. Nada é por acaso. Na verdade, é o básico da emuná, da fé. Não existe nada por acaso. Você não me crê. Ai, que coincidência. Não existe. Tudo Hashem coloca e faz, e fez, e fará. Então aqui, vai dar que tudo calculado, ela sabia isso, Haná. Tudo calculado, o sol, a lua, quantos dias gira, não gira, as estrelas, os planetas, as nossas almas, Tafkid Mishelah Beseder Adorot, desde a criação lá de Adam Arishon até, vai, as gerações, tudo. O Chol Adam Tafkid, a missão de cada um de nós, de cada um, Shlichut. Alguém tem força de mudar essa ordem? Basar Vadam? Alguém, não Basar, alguém, fora Hashem, pode mudar essa ordem? Tem dúvida? Vadai, fala não, assim, forte, não. Fala Guimará, veio Haná, ela entendeu que realmente nós não podemos. Não existe mudar essa ordem. Mudar nada. A ordem já está feita por Hashem. Halo ata Hashem tzevakot. Você é o dono da tzavá Hashem. Verakata mechayev bechorea mechadesh kol haolam. Você injeta vida e sustenta o mundo inteiro. Ata yotzer et kol hatzevá. Vet kol haseder hamiudak hazeh. Você dá sustentação a essa ordem. Se Hashem não quer, vai para o espaço, não é para o espaço, tudo, tchau, tovavou, né? Boreolam dá força e dá sustentação. A Kadosh Baruch Hu é difícil colocar meu filho, um filho meu, dentro dessa ordem.
Kal Kadosh. Demorou alguns anos para Haná, a tzadeket, chegar nesse nível. Porque como eu comecei o shiur, ela já fazia, toda vez fazia tefilot. Mas por que eu chamei mix no começo do shiur? Porque a gente está vendo aqui que ela está se estreitando, subindo de nível, em cada vez entendendo a grandeza de Boreolam, o que ela inovou aqui. Ninguém pode mexer nada dessa ordem. Certo? Ela fez tefilot todos os anos. E ela viu, aqui o Rav vou ler a frase que o Rav usa, Irgisha Hanashelotuchal liot la Yeshua bederech hateva. Pode ser que cada tefilá que ela fazia, ela se elevava, mas ainda tinha alguma forma de opção, como a gente já falou algumas vezes, alguma saída. E cada vez foi se estreitando em chegar que o único que pode me salvar, quem é? É o Melech. Ela chegou a bater a porta e pedir para os ministros um pedaço de pão. Falaram para ela o quê? Não adianta você pedir para nós. Nós não somos donos do ceder da ordem. Nós somos convidados aqui comer essa refeição. Essa refeição tem dono, chamado Hashem. Ela entendeu e ela foi direto até ele. Ou seja, ela sentiu sem opção. Bemet é um nível muito alto. O Rav Galinsky Alav Shalom, ele usa isso muito, conhecido por nós. Na verdade, Hateva, o que é Hateva? É a natureza. Dá o mesmo número, somando as letras e Hateva, dá o mesmo número da palavra Elokim. O que é Elokim? Hashem. Hateva, natureza, e Elokim. Quer dizer, não tem natureza, fenômeno da natureza e Hashem. Não! Tudo é Hashem. Ele tudo pode. Já provou isso em Mitzrayim, no Egito, nas pragas, tudo, não importa. A gente vê isso. Hashem consegue tudo e pode tudo. Hateva Elokim. Não é fácil. Talvez, o que me dá a opção? Por alguma forma daria. Será que é por ele, por isso, por aquilo? Não, a gente já falou que isso só está de luta. Temos malaço. Tem que fazer estadelut. O nosso passo. Mas o resultado não é pela minha estadelut. É porque o que Hashem quer que saia. Entre parênteses, alguém questionou, eu vou responder, se ele está me ouvindo, o shiur, é que a gente falou isso muito no livro Emunat Echabefi 1, que existe o esforço da pessoa, estadelut da pessoa. Então ela questionou fazer seguros. Então muitos sábios falam, não tem problema, não é falta de emuná fazer seguros de vida, seguro de saúde, seguro de carro, não tem problema. Certo? Isso faz parte da vida da pessoa, não demonstra a falta de emuná de Hashem. Senão, voltando, fechando parênteses. Então vamos voltar aqui. Que se ela entendeu cada tefilá, certo? Que ela está se elevando, como a gente falou, aquele shiurim que ela se eleva, se aproximando que só Hashem pode me salvar. E ela trouxe essa inovação de dizer, você é o chefe do exército, Atai achol hakol. Eu anotei aqui alguns pontos que eu peço. Então, como primeiro, ela subia de nível cada tefilá. Segundo, ela entendeu que a natureza e Hashem, tudo é Hashem. Terceiro, responder uma pergunta que uma pessoa me fez, acho que naquele shiur que a gente chamou ele como título, o não que é sim. Deixa eu explicar e aí vocês vão entender a pergunta e como nós respondemos. Rabotai, ela demorou alguns anos para Hashem dar o que ela pediu. E a fé. Ela rezava todo ano e ela não tinha dúvida que tudo de Holman de Avid Rahamaná lhe estava vindo.
Tudo que Boreolam faz é para o bem. Mas se Hashem atov yotzeach tov, existe davar ra de Hashem? Não existe. Não existe. Tudo vem de Hashem, akol tov. Na verdade, tudo é tov. Ela sabia disso? Sabia. Se ela não tinha até então, ela sabia que era tov? Sabia. Tem shomim? Se segurem. Eu não lembro de quem o Rabi Leman traz isso. Talvez os Fatemet, já falamos isso algumas vezes, também no livro de Emunah e Bitachon. O que falou Elkaná quando a gente começou o shiur? Harei anochi tov lach. Presta atenção aqui. Presta atenção, é bomba. Eu lembro isso muito. Anochi tov lach me'asara banim. Eu sou melhor, se consola, do que 10 filhos. Sabem o que Elkaná falou para ela? Anochi. Que palavra é essa Anochi? Quem falou Anochi? Hashem. No primeiro mandamento. Anochi, Hashem é o que? Anochi. O que estava falando aqui Elkaná? Anochi. Quem é Anochi? Não eu. Quem? Boreolam, Hashem. Anochi. Tov. Se vem de Hashem, o que é? Tov. É bom. Lach. É bom para você. Quantas vezes nós falamos aqui que o que é bom para você, muitas vezes não é bom para ele. É bem calculado, é bem minucioso. Boreolam manda para cada um o melhor para ele. Prova é que fala o Rav Galinsky, também esqueci o nome. Lembrei isso agora à tarde. Se eu não me engano, é do Rav Yechezkel Levinstein, Lava Shalom, eu acho, mas não sei, tem que olhar, mas isso eu vou engatar certeza. A gente faz Birkot HaShachar, uma das bênçãos que a gente faz é She'asa li kol sorki, no singular, que Hashem faz o que as minhas necessidades, o que eu preciso, né? Linguagem singular, porque o que eu preciso, você não, cada um. Fala o Chacham, traz isso, Rav Eigatá. Se tivesse alguma dúvida que a Hashem não faz a coisa que eu preciso, como eu posso fazer a benção? Lichorá, a gente tem uma regra. Se você tem uma dúvida de uma benção, de uma berachá, você pode fazê-la? Safek berachá, leakel, não pode fazer. Então como você faz todo o Birkot HaShachar de manhã quando você acorda? Significa que é uma coisa o quê? Vadai, uma coisa o quê? Certeza. Por isso que eu sempre falo, uma pessoa que faz Birkot HaShachar com Kavaná, o dia dele já é outro. Se ele sabe olhar as berachot que ele faz de manhã, ele já olha, She'asa li kol tzorki. Tá bom, mas olha onde eu quero chegar. Então falou, Elkaná anochi tov lach. Está acalmando ela. Mas tá certo. Tudo que vem a Kadosh Baruch Hu é bom. E muitos anos ela ouviu o que? O não que é sim. Não deu o que ela pediu. She'asa li kol tzorki. Era o tzorech dela, era a necessidade no momento. Parou de fazer tefilá? Não. Vocês estão entendendo o que está acontecendo aqui? A pessoa me perguntou, mas eu não estou entendendo. Quando então eu tenho que parar de pedir? Qual é a resposta? Se Hashem está falando um não é sim, quando? Nunca. Hanaki, ela recebia sempre não e continuou rezando. Do que nós estamos intencionando? Eu dei exemplo para essa pessoa, por exemplo, na Amidah. Sempre tem que pedir o quê? Sabedoria. Sempre tem que pedir o que, por exemplo? Briut, cura, saúde. Sempre tem que pedir, por exemplo, o que? Parnassá. Eu faço esse negócio, fechou, não deu certo. Não deu certo. Então a gente está falando não, né? Esse aqui sim, não. Tem que parar de rezar? Não. Tem que continuar trabalhando e continuar rezando. Tem que continuar cuidando da minha saúde. Tomando remédio, fazendo o que o doutor manda fazer.
E lógico, fazendo tefilá. Isso a gente está vendo aqui de Haná. Não parou. E o último que é importante, o último ponto, o quarto ponto, quer dizer, a gente vê assim, ela subiu de nível, segundo, ela viu que o Teva Hashem comanda, terceiro, o sim, o não é sim, e ela simultaneamente continuou o quê? Fazendo tefilá, nunca desistiu. E o quarto, que também é importantíssimo, é sem Heshbonot. O que é sem Heshbonot? Muitas vezes a gente desanima em rezar, ou joga a toalha, por quê? Porque pensamos demais, fazemos contas. Quem pediu para você fazer contas? Tua obrigação qual é? Faz tefilá. Conta se faz para nós que somos limitados. Boreolam é ilimitado, tudo ele pode. Então o que você está fazendo contas? O que você está fazendo contas? Harei, olha só o exemplo. Yelet, uma criança pequena, fala para o pai dele, pede qualquer coisa que for. Ela faz conta como meu pai vai conseguir dinheiro para comprar, como ele vai conseguir o que eu estou pedindo? Ele pede, acabou, não sei, se vira. E outra ele fala assim, não importa o que ele pede, caro, barato, não passa pela cabeça dele se você tem dinheiro como pai ou não, como você vai conseguir, se tem... Não está nem aí. Eu quero isso e senão ele chora. Rabotai, nós somos filhos de Hashem. Olha como eu vou traduzir isso nesse exemplo da criança. Não é da nossa conta, desculpem usar essas palavras, se preocupar nas contas de Hashem. Como ele vai curar esse doente que os doutores já jogaram a toalha? Como ele vai me trazer sustento de Parnassá se eu já recebi a carta de demissão? Você está se preocupando como Hashem? Se comporta como uma criança. Hashem pode tudo? Peça. O Mikan Limud Gadol, o principal é o legado, não são as histórias. Quando se pede uma coisa a Hashem, não é para desistir, já foi decretado que pediu emprego, já foi decretado que o cara, coitado, está muito doente. Precisa rezar e não desistir, leitchanen, e pedir no fundo do coração, Kadosh Baruch Hu, olha o que ele fala aqui, Kvar istader le'ashevet koshiot. Você tem perguntas? O problema é teu, o Boreolam não tem. Ele pode resolver o que você quiser. E muitas vezes a gente cai nessa, o Yetzirah cutuca nessas aqui. Olha exemplo impressionante. A gente sabe, nunca me passou pela cabeça até não preparar o shiur. Leá e Meno, que nós também aprendemos a não desistir, que ela rezava muito, porque o que falavam as pessoas? Traz o Midrash. A maior para o maior, a pequena para o pequena. Se ela é maior, Leá ia cair na mão de Esav, pequena Rachel para Yaakov. Uai, como vocês falam que vale? E agora? Ela começou a rezar, chorar para Hashem. E aí, Rabotai, o que aconteceu? Não parem por aí. Ela viu que aparentemente, isso ela já sabia antes de Yaakov chegar lá. Apareceu Yaakov. E ela ouve Yaakov falando, Botcha Sheva Shanim Berachel Bitcha Ketana. Chega Yaakov e ela soube que pediu para Lavan um contrato que vai trabalhar 7 anos em troca da tua filha Rachel, a menor. O que o Yosef ia fazer ouvindo isso? Fala, Bemet. Já não tenho mais filhos, não tenho mais, quem é Rachel, não tenho mais nada. Chorava e ainda vem agora Yaakov e pede isso para Lavan, vou trabalhar 7 anos. O que ia acontecer com falta de emuná e bitachon? O que eu ia fazer? Tchau. É uma faca no coração. Ela desistiu? Não. Leá Yadá, que conforme a natureza já está, podia falar frita, em Sikui. Acabou. Quer dizer, olha, desculpem entre aspas, que azar que ela vai ter que casar com Esav
E certeza nas mãos do tzadik não vai cair. Quer dizer, se não é Yaakov, acabou, tchau. Rabotai, pode passar isso na cabeça da pessoa e desistir, acabou. Que aparentemente ela podia fazer isso, e ela continuou fazendo tefilá. Quer dizer, contra todas as pesquisas e todas as estatísticas. Continuou rezando, de repente veio um juk, como chama, um clique na cabeça de Lavan em querer trocar Rachel por Leá. E não só isso, querer trocar. Combinou com toda a cidade para silenciar, para Rachel, para Jacob não perceber. Rachel passou os sinais. Rabotai, olha só, quem podia imaginar isso aqui? Hã? Talvez nem Leá. E aconteceu. Não é bonito isso aqui? A natureza já está. Não tem. Por isso que eu falo, quando falam, me dá arrepio, está nas mãos de Hashem. Não só está nas mãos de Hashem, nós também estamos nas mãos de Hashem, todo mundo está nas mãos de Hashem. Da mesma forma que ele está na mão de Hashem nas últimas, nós também estamos na mão de Hashem. Aliás, mais um ponto também, que ela não parou por aí, que na hora que ela começou, ela percebeu outro mix aqui. A gente falou que não deve pedir emprestações, deve pedir o quê? O máximo que dá. Haná percebeu que abriu a porta. Já que abriu a porta, não vou parar com um pedacinho de pão. O que ela pediu? Venatata la mitecha zera anashim. Você vai me dar uma descendência de pessoas. Fala que Maraim Berachot Lamed Alef Amud Bet. Lamed Alef Amud Bet. O que ela pediu descendência de pessoas? Tem 4 opiniões, vou trazer as 3 que faz aqui sentido que nós estamos estudando. Falou Rav. Gavra Begubrim. Uma pessoa forte no sentido de Midotovot, que tenha nela boas características. Shmuel falou que possa ungir 2 pessoas gigantescas, reis, Shaul e David. Que mais que isso? E Melech HaMashiach. Rabbi Yochanan 3 fala uma descendência Sheshakul Kshne Anashim, que tenha a equivalência a 2 pessoas. Quem? Moshe e Aaron. Pouco. Shmuel Hanavi. Você veio pensar em um pedacinho de pão, você está no rei, o que você tem que fazer? Manda bala. Haná percebeu. Ou seja, não tem aqui como as palavras, blip sharot, sem acordo. Não quero te incomodar. Peça. É muito importante a pessoa ter esse sentimento na hora da tefilá. Agora sim, se não, se deixar, eu anotei aqui, não podemos desperdiçar essa força. Não desperdiçar, desperdiçar. Desperdiçar é errado. Desperdiçar. Assim se fala em português. Que força é essa da tefilá? Olha a história aqui, chocante. A história ocorreu com Rabbi Nachman Mehordanka. Ele era aluno do Baal Shem Tov HaKadosh. De repente, foi dito ao Baal Shem Tov HaKadosh que ele, entre aspas, abandonou a esposa. Ele era jovem, o Rabbi Nachman Mehordanka era jovem, e ele, entre aspas, abandonou a esposa jovem. Foi morar em outra cidade. Chegou aos ouvidos de Baal Shem Tov. Baal Shem Tov sabia que ele era um tzadik. Não pode ser. Mandou chamar o Rav Nachman aqui. Que você falou para ele, o que você fez? Como você abandona a sua esposa? Que é isso? Que tipo de comportamento é esse? Falou Rav Nachman, antes de continuar a história, é uma história, por favor, não tirem aqui conclusões alahísticas de lei, tá? A história assim ocorreu, fato é assim. Nos pergunta, a história é assim.
o legado que eu vou puxar, sim, mas não pergunte agora leis. Aqui, cada um, nós estamos falando aqui em Mussar, cada um pergunta para o seu Rav, tá. Olhem sua história. Falou aqui Rabi Nachman. Rabi, eu vi que lo aleno velo alechem, que se ela vai ter filho, ela não vai suportar e vai acabar falecendo, lo aleno velo alechem. E eu vai ter um filho e vai deixar um filho aqui sozinho e eu vou cuidar dele sozinho e não quero que ela faleça. Então preferi me afastar dela. Quer dizer, olha, imagina o tzadik, né? Só que o Baal Shem Tov falou para ele o seguinte: isso, você sustenta isso, que você se afastou dela, para ela, lo aleno velo alechem, falecer na hora que tiver um filho. Temos que perguntar para ela se ela aceita. Então chegou e chamou ela viu o Baal Shem Tov, e ela falou que mesmo assim ela aceita, ela quer sim ter um filho. Mesmo lo aleno que tem isso aí. Aí o Rav Nachman, tentando forçar, falou, não adianta, você vai ter um filho, eu não tenho condições de cuidar ele sozinho. Falou Baal Shem Tov, se esse é o problema, não se preocupa, eu vou criá-lo. Assim falou Baal Shem Tov. A Isha foi forte e quis. Bom, essa é a vontade dela, tem que ouvi-la. O Rav Nachman de Hordanka voltou e realmente tiveram um filho e foi chamado de Simcha. Rabotai, a Isha percebeu que ela estava partindo para outro mundo. Ela fez uma tefila tão profunda, olhando para o bebê, se emocionou tanto e pedindo para Kadosh Baruch Hu, dizendo: como você vai abandonar essa criança sem mãe, sem poder mamar de mim? Então eu te peço a Kadosh Baruch Hu, me deixa viver os anos para dar de mamar para esse bebê. Parou por aí a tefila. O Rabi Nachman, o marido dela, quando ouviu essa cena, ele soube da cena, presta atenção aqui, me acompanhe, que é o legado maior. Ele chorou e ficou muito, muito triste. Por quê? Porque ele percebeu que essa reza dela foi no fundo do coração. E certeza que mexeu tudo lá em cima. Ai, ai, ai! Eu tenho certeza que se ela ia pedir viver 70 anos, ela ia ser ouvida. Mas ela só pediu quanto? 2 anos para dar de mamar. E lo aleno assim foi. Depois de 2 anos ela partiu. O Baal Shem Tov pegou a criança, educou ela, tomou conta dela e casou com a neta do Baal Shem Tov, chamada Feige, e nasceu um filho desse casal chamado Nachman, ao nome do Rav Nachman Miordanka, conhecido por nós, esse filho, Rabi Nachman Mibreslev. Rabotai, o Rabi Nachman Miordanka, ele percebeu e ele ficou muito triste. Se já abriram a janela no céu, aproveita, peça o maior que você pode. Tem chamim Mashekatuv cá. O Hafetz Chaim fala, não quero trazer agora porque se não dá tempo, ele fala que enquanto que a pessoa está viva, tem essa chance. Quer dizer, a maior dor que pode ocorrer é depois dos 120 anos, quando a pessoa olhar para trás e falar: ai, perdi essa oportunidade. Rabotai, nós temos oportunidade 3 vezes por dia. E, no particular, quantas vezes nós queremos. Ele traz um machal, o Hafetz Chaim. Uma pessoa que estava numa situação difícil, o único que podia resolver é o Melech. Estou encurtando a história só para terminar feliz. Aí o Melech chegou e falou, ele tinha um costume, que ele se vestia de civil e ia na aldeia de roupas diferentes.
Onde ele foi cair? Na casa de quem? Dessa pessoa que precisava justamente desse favor, que o único que podia resolver quem era? O Melech. Só que o Melech não falou, eu sou o rei. Ele se vestiu a paisana e tchau, ficou lá uma semana, depois foi embora. E aí depois essa pessoa percebeu que o Melech estava uma semana na casa dele. O que você se faz? Tem consolo? Enquanto a pessoa vive, ela tem essa oportunidade de falar com a Kadosh Baruch Hu. Kasher Adam Yodea, quando uma pessoa ela sabe e sente em todo o seu coração, sem dúvida, que o único que pode ter esse poder é Hashem Yachol Yoshio, o único que pode me salvar é Boreolam. E eu acredito, interiorizo isso. Ma'amim bemunah shelema shakadosh baruch hu hakol yachol. Certo? E Boreolam ele pode tudo. Yachol lizkod betfilato, automaticamente eu ganho mérito na minha tefilá de trazer a salvação, até mesmo entre aspas, não, afilo me'alateva, coisas que estão acima da natureza, que na verdade é tudo Boreolam, que ele é o dono do ceder da ordem. Boa noite.